contar com a sua audiência, a gente poder compartilhar aqui assuntos tão legais, né? Poder compartilhar a palavra de Deus junto com vocês. Hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, a gente tem uma reflexão muito legal aqui para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo nesse domingo, poder mergulhar na palavra de Deus, poder receber de Deus esse manancial do conhecimento tão importante, né? Tão necessário, como o próprio Cristo falou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a gente vai aqui nesse momento aproveitar para receber de Deus orientações, para receber de Deus coordenadas, para receber de Deus toda aquela informação que a gente precisa para poder seguir nesse mundo aí que cada vez se torna mais estranho, né, pessoal? O mundo ficando muito estranho. E eu digo para vocês, no meio de tantos conflitos, de tantas encrencas durante a história, quem permaneceu geralmente foi quem confiou na palavra e quem entregou a Deus o seu destino, quem entregou a Deus o controle do seu futuro. Então, num cenário aí instável em termos internacionais, num cenário aí sempre polêmico e estranho, é um momento muito propício para nós voltarmos às Escrituras e nós voltarmos a buscar de Deus a orientação, né? Em épocas como essa, a gente fica pensando assim, o que eu faço? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a melhor coisa a se fazer nesse momento? E aí eu digo para vocês, quem tem a melhor resposta para isso sempre é a palavra de Deus, ok, galera? Então hoje, como não poderia deixar de ser, como temos feito aqui na pregação de domingo, né? Domingo a gente tem trazido reflexões bíblicas aí para vocês. A gente vai trazer mais uma reflexão importantíssima aí para buscarmos da palavra as orientações tão necessárias para os nossos passos, ok? E a Bíblia diz, a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. É isso que a gente está buscando agora exatamente nesse momento. Luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, ok? A Luca Frutuoso está perguntando aí se está ao vivo no YouTube também. Então, nós estamos ao vivo, ao mesmo tempo, no Instagram, Daniel.Lopes, e estamos ao vivo também no YouTube do Desvendando o Original, ok, pessoal? No YouTube do canal Desvendando o Original, tá bom? Tomar uma aguinha aqui e a gente já começa. Então, queridos, vou fazer uma oração e a gente já entra aqui, ok? Um abraço aí para toda a galera que está entrando. Senhor Deus, nós entregamos a Ti nesse domingo, dia 27 de fevereiro, a nossa vida, a nossa saúde, nosso caminho, nossas mentes, olhos, ouvidos, nosso coração. Lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito. Nós somos completamente, Deus, dependentes de Ti, porque a Tua palavra diz, sem Ti nada podeis fazer. Mas sabemos, ó Deus, que em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque não há nada impossível para Deus e igualmente também não há nada impossível ao que crê. E nós cremos, Senhor, que o Senhor veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Por isso, nessa manhã de domingo, te pedimos, ó Pai, lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito e nos torne dignos, ó Deus, de entrarmos na Tua maravilhosa presença, Pai. Por isso nós te pedimos aqui, unidos no mesmo Espírito, perdoa os nossos pecados e fala conosco nessa manhã. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Obrigado, Cíntia aí. Cíntia falando, compartilha aí com um aviãozinho, pô, né? Usa o aviãozinho para você compartilhar aí no Instagram, ok? Obrigado a todos que estão aí. Hoje a nossa palavra está lá no Salmo 24, versículo 3, ok? Salmo 24, versículo 3. O título do nosso estudo hoje é O Monte do Senhor, o acesso à dimensão divina, ok? O Monte do Senhor, o acesso à dimensão divina. Para quem está no Instagram, o título está aqui no topo, aqui em cima, ok? Está aqui em cima aqui. E para quem está no YouTube, é claro, o título está no próprio vídeo, na descrição do vídeo, ok? E diz assim, Salmo 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ok, queridos? Eu imagino aqui que todos vocês queiram, lá no futuro, estar com o Senhor, não é verdade? Morar com o Senhor, habitar com o Senhor, né? Eu creio que todos vocês têm esse desejo, têm esse interesse. Então, se nós desejamos habitar com o Senhor, se nós queremos morar com o Senhor,
a gente precisa dar atenção ao que a Bíblia fala sobre esse assunto, não é verdade? Precisamos dar atenção ao que a Bíblia fala sobre esse assunto. O que a Bíblia fala que é necessário para nós habitarmos com Deus. É isso aqui que ela vai dizer exatamente nessa passagem que nós estamos estudando hoje, ok? Esse é o foco do nosso estudo de hoje. Como nós acessarmos a dimensão espiritual de Deus, uma vez que nós queremos morar com Deus no derradeiro dia, né? Quando formos chamados e convocados à presença do nosso Senhor. Então, aqui você tem um passo a passo, aqui você tem uma estratégia, aqui você tem um quadro de condições necessárias para você poder estar plenamente em comunhão com Deus, ok? Então vamos mergulhar nisso aqui com grande atenção. Lembrando a vocês, pessoal, que eu sempre uso aqui um preceito, que é o preceito do relativismo linguístico, ou da hipótese Sapir-Whorf, ok? Na hipótese Sapir-Whorf, o que a gente faz? A gente mergulha no texto original da Bíblia, uma vez que a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E a hipótese do relativismo linguístico vai dizer para nós que cada idioma expressa uma visão de mundo diferente. Então, eu sigo uma hipótese segundo a qual, se eu mergulho nas escrituras nos seus idiomas originais, eu consigo ter uma outra interpretação da mensagem que está sendo ali entregue, e assim a gente consegue mergulhar ainda mais profundo no texto do Senhor, ok? Agora, a palavra de Deus está dizendo aqui no Salmo 24:3 que para você subir ao monte do Senhor, você precisa ser limpo de mãos e puro de coração. Então nós temos aqui dois conceitos diferentes, né? Limpo de mãos, puro de coração. Limpeza, pureza, mãos e coração. Nós temos aqui duas questões importantíssimas. Dois conceitos de limpeza e de pureza e duas partes do corpo, as mãos e o coração. O que significa profundamente aqui no texto bíblico essa ideia de você ter as mãos limpas e ter o seu coração puro? O que significa isso? Para entender esse conceito primeiro de pureza, eu vou fazer esse mergulho no idioma hebraico para a gente entender como é que era esse conceito de pureza para aquela sociedade, naquela época, ok? Tentando entender a maneira como a gente consegue mergulhar nesse conceito para compreendermos melhor esse critério bíblico para nos tornar capazes de atingir o Monte Santo de Deus, ok? Como é que funciona então? Funciona da seguinte forma. A limpeza, né, a ideia de limpo em hebraico, a palavra é naqui. E essa palavra, ela tem um conceito muito interessante, ok? Quando a gente olha a etimologia dessa palavra, ela nos traz um conceito muitíssimo interessante. Já vou explicar para vocês aqui. Deixa eu só ajeitar a câmera para eu olhar para frente e não ter que ficar olhando para o lado, ok? Para eu conversar com vocês olhando certinho para frente, tá bom? Então, beleza. Agora que o negócio está mais ajustado, tá bom? Então, aqui, tranquilo. Acho que tá legal assim. Tá bom? Então, a palavra limpeza aqui é naqui, ok? Naqui. Naqui vai significar esse conceito de limpeza. Qual é, então, esse conceito bíblico de limpeza para a gente prestar atenção aqui e receber de Deus essa poderosa informação, né? Uma vez que a gente precisa estar completamente puro para poder acessar o Monte Santo de Deus, né? Qual é o conceito que está por trás aqui? Naqui vem de duas letras hebraicas, a letra Nun, ok? E a letra Kof. Agora, o hebraico, ele era escrito de uma forma muito semelhante à escrita egípcia, tá? A escrita ali de ideogramas, a escrita de letras como conceitos, ok? Ninguém conseguia ler a língua egípcia escrita até que se encontrou uma tabela de equivalências da Pedra de Roseta. Na Pedra de Roseta você tinha o mesmo texto escrito em grego e escrito em egípcio. E aí essa escrita hieroglífica foi possível interpretá-la, ok? Essa escrita hieroglífica só ali então pôde ser traduzida. Por quê? Cada
cada letrinha tinha um conceito, ok? A gente tinha, por exemplo, o conceito assim o conceito de família, né? Era o desenho de uma casa com uma vassoura na frente, ok? Então, assim, é uma escrita completamente diferente. Ela não é silábica, ela é ideogramática, tá? A escrita hieroglífica era assim. Esse hebraico antigo, que não é o paleo-hebraico, é um hebraico ainda mais antigo que o paleo-hebraico, é chamado de escrita proto-semítica. Essa escrita era mais ou menos nesse sentido. Então, a ideia de limpo é constituída por duas letras hebraicas, a letra Nun e a letra Kof. A letra Nun, ela tem a ideia de semente, de fruto, de continuidade, de próxima geração. O desenho original dessa letra era uma sementinha. E a letra Kof, ela é um círculo com corte no meio, o desenho original. O círculo com corte no meio significa o sol se pondo no horizonte. É sinal de união, ok? Por quê, pessoal? Obrigado a todo mundo aí que está dando felicitações aí. Valeu, Deus abençoe vocês. Olha só, quando o sol se põe no horizonte, o que acontece? A luz do sol, que está toda espalhada na Terra, ela vai se reunindo num único pontinho. Não fica mais aquela luz de meio-dia, onde o sol está espalhado por tudo, fica só aquele ponto de luz, ok? Então, a ideia dessa letra Kof tem a ver com a ideia de reunir, com a ideia de ajuntar, com a ideia de trazer tudo para próximo, ok? Obrigado, Wagner colocou aqui o texto, vou fixar aqui embaixo no comentário, ok? Então, a letra Kof tem a ideia de reunir, tá? Reunir, porque a luz se reúne no horizonte quando do pôr do sol. E então, quando a gente olha essa letra, né? Limpeza é semente, fruto, a próxima geração e a ideia de reunir. O que significa essa palavra naqui, então, essa palavra para limpeza? Significa a ideia de trazer o filho próximo do colo ou reunir os filhos da próxima geração. Sabe o que significa isso, pessoal, espiritualmente para nós? Olha só, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe o que significa essa ideia de mãos limpas, de limpeza de mão? Significa que você vai estar com as suas mãos direcionadas para a produção das gerações seguintes do povo de Deus, ok? O que significa isso? Limpo de mãos. Essa ideia de limpeza limpeza aqui, naqui, é reunir a próxima geração. Então as suas mãos representam o seu trabalho. Se as suas mãos estão focadas em reunir os filhos da próxima geração ou fruto da próxima geração, significa, sabe o quê? Significa que você está empenhado em formar novos cristãos. Significa que você está empenhado em expandir o reino de Deus para a terra. Significa que você está empenhado em continuar a construção do reino de Deus, porque Pedro nos diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, 1 Pedro 2, 4, que nós cristãos somos como pedras vivas, que somos edificados casa espiritual, ou seja, o verdadeiro cristão que quer mergulhar ali nas coisas de Deus, ele está completamente direcionando as suas mãos, ou seja, a pureza. Mãos puras, então, significa, sabe o quê? As mãos trabalhando para reunir as próximas gerações dos filhos de Deus. E para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Quando você está com as suas mãos limpas, significa que você está sendo um mestre que está formando novas gerações, você está cumprindo aquela chamada cristã do ide por todo mundo e fazer discípulos, ok? Você está cumprindo aquela ideia de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e fazer discípulos. Você está construindo a casa espiritual e você está sendo um instrumento de construção desse cristianismo, ok, pessoal? Então, inclusive, há uma forte relação aqui entre essa ideia de limpeza com a ideia de filho também. Por quê? A ideia de filho não começa com essa mesma letra N, né? Limpeza é naqui, filho é ben. Só que você vê que a letra N está ali, porque naqui é a letra N mais a letra Q hebraica, né? Nun e Kof. Agora, a palavra ben, que é filho, é a letra B e N. B é casa, que é beit, e N é nun, que é frutificação. Então, o que está em jogo ali? Você tem o filho, é o quê? O filho é o fruto da casa.
O filho é a continuação da casa. O filho é a semente da casa. O filho é a consequência do amor na casa e o filho da continuidade, a construção da casa. É por isso que a palavra filho, que é ben, dá origem à palavra baná, que é construir, e dá origem ao substantivo boné, que é construtor, ok? Então, raboné é o construtor e baná é o verbo construir. Então, o filho é o construtor que constrói a próxima geração, que conduz o nome da família e que, enquanto filho de Deus, continua a construção do reino de Deus. Quer saber a melhor maneira de você ser um cristão limpo de mãos? É você estar completamente empenhado na palavra de Deus, na construção do reino de Deus, na pregação da palavra de Deus. Por quê? Se você estiver empenhado nisso, você não vai pecar, você não vai viver uma vida pecaminosa, você vai viver uma vida em comunhão com Deus e você também estará plenamente ali buscando aprender mais de Deus, porque se você ensina, você vai ter que aprender. Quem ensina está sempre aprendendo. Quem ensina está sempre estudando. Então, essa é a melhor maneira de você se sintonizar com Deus, é você colocar as suas mãos à disposição da seara do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, Deus está levantando novos trabalhadores para a sua seara. E eu pergunto, quem aí está na seara do Senhor? Quem aí quer integrar a seara do Senhor? Deus está procurando novos trabalhadores, porque a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Desperta, ó tu que dormes, ok, pessoal? Você quer saber, por que eu não escuto a voz de Deus? Por que eu não consigo... por que eu não consigo ter essa presença de Deus? Por que minha vida não vai para frente? Talvez é porque as suas mãos não estejam empenhadas no engrandecimento da pessoa, do nome e da obra de Jesus Cristo, ok? Se você dedicar a sua mão, o seu trabalho, a sua prioridade às coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ter suas mãos limpas, porque você vai estar trabalhando para Deus. Para trabalhar para Deus não tem como trabalhar para Deus em pecado. Você vai estar se purificando e você vai estar continuamente estudando a palavra, porque você vai estar ensinando, você vai estar discipulando, você vai estar treinando as próximas gerações. Quem é o limpo de mãos? O limpo de mãos é aquele que está reunindo os filhos da próxima geração, está trazendo os filhos para próximo do colo, está ali discipulando, está treinando a próxima geração dos cristãos que vão conquistar e implementar o reino de Deus, vão desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia nos ensina, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você se manifestou para desfazer as obras do diabo, ok? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você está pensando, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer jus ao boleto que está chegando, eu preciso arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas. Calma, pessoal. A Bíblia diz que isso são as demais coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você colocar as suas mãos para trabalharem no arado do Senhor, se você se dispuser a trabalhar na seara do Senhor, você vai estar com as suas mãos limpas e vai se tornar um cidadão celestial. Você vai ter condição e autorização e permissão para subir ao monte do Senhor e não apenas subir, para ali permanecer, porque o Salmo 24, 3 e 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Amém, queridos? Para começar isso aí, receba essa palavra aí em nome do Senhor Jesus. Agora, pessoal, essa palavra hebraica, naqui, ela tem uma série de consequências, ok? Ela tem uma série de derivações. Agora a gente vai entrar no campo lexical. A gente vai entrar o quê? No grupo de palavras que tem uma mesma origem, tá bom? Então a palavra naqui, que é purificar, que é essa ideia de trazer para perto a próxima geração, de reunir os filhos da próxima geração, essa palavra tem conexão com várias outras palavras hebraicas, palavras essas que nos ensinam a entender melhor esse conceito de pureza, para entendermos melhor o que precisamos fazer, não só para irmos ou subirmos ao monte de Deus, mas para ali permanecermos também, ok? Então a palavra naqui, ela tem uma conexão com a palavra hebraica menakite. Menakite significa taça, tigela
ou vaso para sacrifício, que era um vaso que ficava na mesa de pães no tabernáculo. Ok, o que significa isso então, você ter suas mãos puras? Significa que você é um sacrifício vivo, significa que você abriu mão do seu sonho, abriu mão do seu projeto de vida para viver o projeto de Deus para a sua vida, porque nós sabemos, como a Bíblia nos ensina, que mais do que tudo que pedimos ou pensamos, são as coisas que Deus tem guardadas para nós, ok? Nós sabemos que Jesus nos ensinou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, ok? O que significa isso? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Quem quiser me seguir, ser um discípulo meu, precisa colocar em segundo plano os seus projetos pessoais e colocar agora em primeiro plano a minha vontade para a sua vida, porque a nossa vontade é limitada, a nossa vontade é problemática, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós só conhecemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não do homem quando nós nos despojamos dos critérios mundanos, ok? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer por experiência ou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que está escrito ali em Romanos 12:2? Está escrito: não vos conformeis com esse mundo. Conformeis é você ficar na mesma forma. Conformar é ficar com a forma igual. Ou seja, não se comporte como o mundo, não reaja como o mundo, não haja como o mundo. Como é que o mundo age? O mundo age assim: eu vou colocar em primeiro lugar a busca pelos meus interesses pessoais. Eu vou colocar em primeiro lugar a busca por o dinheiro para poder pagar minhas contas, para poder comprar uma casa, para poder arrumar uma família, para poder ter um novo carro, para poder fazer uma viagem. Então vou colocar a satisfação dos meus desejos pessoais em primeiro lugar. É assim que o mundo age, que é o homem psíquicos, é o homem governado pela sua alma, é o homem natural. E o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque a ele as coisas de Deus lhe parecem loucura. Então assim se comporta o homem natural, é assim que ele age buscando a satisfação dos desejos da sua própria alma. Agora, como é que o homem natural, o homem mundano, o homem secular reage? Eu falei para vocês como é que ele age, agora eu vou dizer para vocês como é que ele reage. Ele reage como Caim e Tubal-Caim reagiam. Pisou no meu pé, eu retruquei. Me esbarrou, eu esbarro também. Me empurrou, eu também empurro. Tá certo? É assim que ele reage. Fez o mal para mim, eu semeio o mal também. É aquela história que em latim ficou conhecido como abissum abissi invocati, ou seja, um abismo chama outros abismos, ok? E então essa é a lógica mundana. Fez uma coisa ruim comigo, eu faço uma coisa ruim de volta. Essa é a lógica do sistema do mundo, tá certo? Agora, como é que é a lógica celestial? Você recebe um tapa, você oferece outra face. Eles tomam sua capa, você entrega outra capa. Eles pedem para você andar 1 quilômetro, você anda 2 quilômetros. É assim que se faz. Você retribui a ofensa com amor. Você retribui a grosseria com perdão. Ok? Então essa é a lógica espiritual. Quando você faz assim, você está sendo um vaso de sacrifício, como o Menakite, que é o sinal da pureza. A pureza está relacionada com essa tigela que ficava na mesa de pães no tabernáculo. É uma tigela para o quê? Relacionada ao sacrifício. O que é o sacrifício? É você saber que se o mundo te rejeitar, não está rejeitando a vós, está rejeitando a Cristo. Por quê? Antes de o mundo vos rejeitar, o mundo me rejeitou, disse Jesus, e o mundo só vos rejeita porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Como vós não sois do mundo, o mundo vos rejeita. É isso que Jesus ensinou. Ok, galera? Aqui está o critério para você perceber se as suas mãos estão puras ou não. Se a sua mão está completamente dedicada ao trabalho para satisfação do seu desejo pessoal e da sua alma, é claro que a sua mão vai estar impura. Agora, se a sua mão está dedicada ao trabalho das coisas de Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas e você vai ter não só a possibilidade de subir ao monte do Senhor, mas de também ali permanecer, porque agora suas mãos estão limpas, porque estão ali completamente dedicadas a reunir os filhos da próxima geração, ou seja, a pregação do evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas, se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Isso aqui é o sinal do puro. O puro, o que tem as suas mãos limpas, significa que as mãos estão dedicadas ao trabalho na seara do Senhor, estão dedicados ao engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que, se vocês confessarem, Jesus falando, se vocês confessarem o meu nome diante dos homens, eu confessarei o vosso nome diante do Pai, ok? Então, quando você anuncia o Evangelho, você está confessando o nome de Cristo publicamente e Deus está confessando o teu nome diante do Pai, te trazendo todas as coisas necessárias, todas essas demais coisas ali que a Bíblia está falando, ok, pessoal? Dedique a sua mente às coisas de Deus. A Bíblia diz, né, no Salmo começa de uma forma muito interessante. Bem-aventurado é o homem, é o varão, que não se detém no conselho de ímpios, né? Que não segue o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Fazendo assim, será como uma árvore plantada junto de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, que tudo que fizer prosperará. O ímpio, porém, não é assim. Não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e a palavra não é o seu quadro de referências comportamental. Ok? Então coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, busca as coisas de Deus. Se você buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, as suas mãos estarão dedicadas ao trabalho para o engrandecimento do reino de Deus. Deus vai acrescentar as demais coisas e as suas mãos estarão limpas para não apenas subir ao monte de Deus, mas para ali permanecer, ok? Permanecer é uma palavra muito importante aqui para nós hoje, uma vez que lá em João 8,31 nós temos um segredo espiritual exatamente sobre isso, um segredo muito importante. Muita gente fala só sobre João 8,32, mas as pessoas não falam sobre João 8,31, que é o pré-requisito do 32. E o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em João 8,31. Ela traz ali reflexões muito importantes. O que a Bíblia nos vai ensinar exatamente aqui nessa passagem de João 8,31 para você poder entender por que ele está falando lá aquele conceito todo do 32, ok? João 8,31 diz, Jesus diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Permanecer, a palavra grega é meno. Meno significa você continuar a estar presente, significa você ser sustentado, você ser mantido, estar ali continuamente dedicado às coisas de Deus, viver, permanecer, esperar, pois, estar continuando, ou seja, a grande ideia aqui não é subir ao monte de Deus meramente, é subir e permanecer no monte de Deus. Para isso, o seu critério precisa ser a palavra e a sua prioridade precisa ser o reino de Deus. Ok, galera? Então vamos lá. Purificar, a gente já entendeu o que é. Reunir os filhos da próxima geração. E as mãos? Qual é o conceito da palavra mão em hebraico? A palavra em hebraico para mão é kaf, ok? Kaf é a palavra hebraica para mão. E a letra kaf, ela é formada pela letra hebraica para K, para a nossa letra K, e a letra hebraica para a letra F, que é fei, ok? Então, a palavra hebraica para mãos é kaf, é o K e o F. O K hebraico é a palavra kaf. A própria palavra kaf significa a mão dobrada como uma taça, ok? A mão assim, ó. A mão dobradinha como se fosse uma xícara ou uma taça. A letra kaf significa isso, a mão assim, ó, nesse formato de taça, assim, ok? Nesse formatinho assim, ó. Essa é a ideia da letra kaf, tá? É a mão assim dobradinha como se fosse uma taça, tá bom? Como se fosse um recipiente. E a letra fei hebraica significa o quê? Significa boca, tá certo? Abertura. Pei em hebraico é boca. Então, o que significa, né? A letra mão significa uma taça aberta. Significa algo aberto. Significa o quê? Um recipiente para conter. É como se você pudesse jogar água aqui dentro e a água ficasse aqui dentro. Sabe quando você vai beber água, que você pega a água assim num lago e bebe a água? Sabe quando você vai escovar o dente, que você vai enxaguar a sua boca, você bota a água aqui e você bebe? A ideia de mão hebraica é isso, kaf, é um recipiente, é a mão em forma de recipiente.
Você tem outras letras hebraicas que têm o significado de uma mão assim, ó, uma mão fechada, ok? Tem conceitos diferentes. Então você tem Kof, que é a mão fechada, e você tem Kaf, que é a mão como um recipiente. Sabe o que significa isso? Conter, tá certo? Significa que se você jogar um líquido na sua mão, com a mão, se você tiver com a mão dessa forma, tá? Mão em forma de concha. Obrigado, Manuel. Mão em forma de concha. Se você tiver com a mão assim aberta, você jogar um líquido, o líquido vai embora. Se você tiver com a mão em forma de concha, você consegue conter o líquido ali. Ok? Então, essa ideia de mão hebraica significa conter, significa domar, significa você se dobrar também, ok? Então, o que significa mãos puras? Significa que a sua mão, enquanto trabalho, está dedicada, em primeiro lugar, ao engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, significa que a sua mão, em formato de concha, significa que você é uma pessoa que consegue conter. Se a sua mão está em formato de concha, você consegue conter as coisas ali dentro. E eu pergunto, você consegue se conter? Você consegue conter os seus impulsos? Você consegue conter a sua raiva? Você consegue conter a sua indignação? É exatamente isso que está falando de mãos limpas. Mãos limpas aqui é você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e você consegue se conter. Você consegue se controlar. Você consegue, na hora que você está com vontade de dar um cascudo em alguém, você consegue se conter. Você consegue ali domar o seu... Você consegue domar os seus instintos, você consegue domar ali os seus impulsos. Ah, eu tô com o impulso de xingar alguém, tu não xinga, você consegue domar. Ah, eu tô com o impulso de dar um cascudo em alguém, não vou dar porque eu consigo me conter. Ou seja, é a pessoa que consegue se conter. E isso está diretamente atrelado a um fruto do Espírito, porque quando a gente vê o fruto do Espírito em Gálatas 6:22, nós vemos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, domínio próprio, como a capelã Isabel Macedo falou aí, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, ou seja, domínio próprio. Aquele que tem as mãos limpas e vai poder não só subir ao monte do Senhor, mas lá permanecer, é aquele que consegue se conter, ok? É um homem e uma mulher contidos, é aqueles que sabem domar o seu instinto, sabem domar a sua raiva e sabem subjugar a sua alma pela força do Espírito, ok? Quem comanda a vida de um homem espiritual e de uma mulher espiritual não é a sua carne e não é a sua alma. Quem comanda a vida de um ser humano espiritual é o Espírito. Se hoje você tem o homem natural e a mulher natural, o ser humano natural ele é comandado pela carne. A carne quer o quê? A carne quer satisfazer o desejo, então ele vai lá e satisfaz. E aí o que acontece? A alma que é o intelecto, ela só opera para funcionar, para ajudar a carne a satisfazer o seu desejo. Como é que é isso? Ah, eu quero seduzir a mulher do vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou usar o meu intelecto para montar um plano para satisfazer o meu desejo da minha carne, ok? O que acontece? O homem natural, que é o homem psíquico, o que é psuque em grego? Psuque significa alma. O homem psíquico ele é comandado pela alma. E a alma está sempre trabalhando para satisfazer o desejo da carne. Ah, eu quero ter esse carrão porque assim eu vou tirar uma onda. Então ele vai montar um plano na mente para poder satisfazer isso aí. Ele vai pensar assim, eu quero pegar essa mulher do vizinho. Ele vai montar um plano para pegar a mulher do vizinho. Ele vai usar o seu intelecto para fazer isso. Ah, eu quero puxar o tapete de alguém no meu trabalho para ele ser demitido e eu ficar no lugar dele. O cara vai usar o seu intelecto para fazer isso. Vai usar o seu intelecto, a sua alma, a sua consciência para seguir nesse sentido. E nessa pessoa natural, psíquica, o que acontece? O seu espírito está totalmente apagado, está mortificado, está enfraquecido, ele está subnutrido, ele está desidratado. Ele não existe, ele não tem conexão com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não se comunica com ele, porque o espírito está totalmente apagado. Ele vive totalmente dominado e controlado pela sua alma, e a sua alma totalmente funcionando para meramente satisfazer os desejos da carne. Já o homem e a mulher espirituais, o ser humano espiritual, é totalmente o contrário. Ele é governado pelo Espírito, o Espírito dele está nutrido, o Espírito dele está hidratado e ele está em direta comunicação com o Espírito de Deus. A gente não vai tomando atitudes autônomas, nós tomamos atitudes orientados pelo vento do Espírito, uma vez que em João 3 nós aprendemos que quem é nascido de Deus não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do
Espírito, ok? O verdadeiro cristão, ele é conduzido pelo vento do Espírito. Para isso tem que passar no batismo da água e no batismo do fogo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. É exatamente isso que está falando o Salmo 23, versículo 3 e 4. Por quê? O que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo, Salmo 24, versículos 3 e 4. O que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo que se você não tiver a sua mão limpa, o que significa mão limpa? Você estiver trabalhando para Deus em primeiro lugar e sendo uma pessoa contida, que consegue se conter, consegue dominar o seu desejo, o seu impulso. Se você não for assim, você não vai conseguir subir ao monte de Deus e ali permanecer, ok? Agora, se você for uma pessoa contida, que consegue conter os seus impulsos, se você é uma pessoa que a carne não manda em você, quem manda é o Espírito, e o seu Espírito governa baseado no Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ok? Então, se o Espírito de Deus comunica com o seu espírito o que você deve fazer, assim como em Mateus 4:1, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado. O que significa isso? O Espírito conduziu Jesus no seu caminho, o Espírito nos conduz. Ezequiel tem uma passagem muito interessante que diz: colocarei neles o meu Espírito e farei com que eles andem no meu caminho. Ou seja, o Espírito está diretamente relacionado com andar no caminho. E o Espírito é o que nos empurra no caminho e nos faz resistir ao diabo e ele fugir de nós. Nos faz resistir ao pecado, resistir à tentação, resistir à raiva, resistir à vontade de ofender, à vontade de xingar, à vontade de humilhar, à vontade de retrucar, a vontade de revidar. Então, as mãos limpas significa o quê? Pessoa domada. Não apenas domada. Quando você tem a palavra para mão hebraica sendo uma mão dobrada, também significa a ideia de prostrar-se. Também significa a ideia de dobrar-se. Também significa a ideia de você se dobrar, se prostrar. Uma pessoa que está aberta a se prostrar diante da verdadeira autoridade. Você não é uma pessoa autônoma, eu faço o que eu quiser, my way on the highway, é o que eu quiser fazer eu faço, ou você segue aqueles que seguem aquela filosofia do Aleister Crowley, né, de Telemann. O que é o Telemann? É vontade. O que ele vai dizer? Não existe lei, faça o que você quiser ser a lei, ou seja, você monta a sua própria lei, você não deve nada a ninguém, você faz o que você quiser. Isso é o que a Bíblia chama do espírito de iniquidade, que é o espírito do anticristo. Iniquidade em português é a falta de equidade. Equidade é o quê? Proporção, é justiça. Então, iniquidade é a falta de justiça. Mas em grego, essa expressão está muito interessante porque em vez de ser iniquidade, a expressão é anomia. O que é anomia? Né? O iníquo, ou anomos em grego. Nomos em grego é lei, ok? E anomia é sem lei, falta de lei. Quem é a lei do cristão? Quem é o critério de referência do cristão? O caráter de Deus e a sua palavra. É por isso que o Salmo 1, versículo 2 diz, pelo contrário, medita na sua palavra dia e de noite. Fazendo assim, será como uma árvore plantada junto a rio de água, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e que tudo que fizer prosperará, ok? Então, o cristão, ele se prostra diante de uma autoridade. De qual autoridade? Ele se prostra diante da autoridade da palavra, ele se prostra diante da autoridade de Deus, ele se prostra diante da palavra de Deus, ele se submete ao padrão moral de Deus, ele se submete à vontade de Deus e ele estuda a palavra, ele aprende a manejar bem a palavra para que ele não tenha do que se envergonhar quando ele se colocar diante de Deus, porque a palavra diz: procura te apresentar ao Senhor como varão que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade, ok? A Karen está falando, quem é eterno, a alma ou o espírito? Os dois. Porque quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus. O espírito, o que é? O espírito é a força que dá energia para a gente funcionar, ok? É como se fosse o combustível do funcionamento. Então o espírito, quando morre, todo o espírito volta para Deus. A alma não. A alma, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Então, tanto o espírito quanto a alma são eternos. Um vai para Deus e o outro pode não ir para Deus, que é a alma, ok? Então, agora você já entendeu que essa ideia de mãos limpas significa o seu trabalho está dedicado em primeiro lugar às coisas de Deus e você está sabendo domar os seus instintos, ou seja, conter, e você está sabendo também se prostrar diante da verdadeira autoridade que é Deus. Você se prostra diante de Deus, você se submete ao padrão moral de Deus. É por isso que a palavra kaf é mão e a palavra kafaf é prostrar-se.
Ou seja, aquele que tem as mãos limpas se prostra diante da autoridade de Deus, reconhecendo que mais do que tudo que pedimos ou pensamos são as coisas que Deus tem guardados para nós, e reconhecendo também que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, ok, galera? É isso que está em jogo aqui, Deus em primeiro lugar. E aí, a palavra kaf, que é mão, também está relacionada com kafá. Kafá significa abrandar, pacificar, subjugar. Ou seja, você que tem as mãos limpas, você está sempre trazendo paz, você não traz peso, você chega sempre trazendo conciliação e não discórdia, você elimina a discórdia, você é um inimigo da discórdia, você traz a paz e você acaba com a discórdia, trazendo ali brandura, trazendo pacificação e subjugando os desejos da sua carne, ok, pessoal? Então a Bíblia diz: quem pode subir ao monte de Deus? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Primeiro, o que é limpo de coração. Em segundo lugar, o que é limpo de mãos, perdão, o que é limpo de mãos, a gente já viu. Agora, o que é puro de coração, beleza? Então, o que acontece? A gente agora vai ver essa ideia de pureza de coração. Como é que é a palavra puro em hebraico? A palavra puro em hebraico é a palavra bar, B-A-R, ok? Bar, B-A-R. O que significa essa ideia de pureza? Essa ideia de pureza é muito interessante, porque a palavra bar em hebraico é a união da letra B hebraica com a letra R hebraica. A letra B hebraica é a letra Beit e a letra R é a letra Resh, ok? Só que Resh vem de Rosh, que significa cabeça. Rosh é cabeça, Rosh Hashanah, tá certo? Rosh é cabeça. Então a letra Resh significa cabeça. E a letra Beit significa casa, né? E você pergunta assim: Eifo Abba, onde está o papai? Aí você fala: Abba Babait Sheli, papai está na sua casa, papai está em casa, tá? Então você tem em hebraico Bait, ou Beit, ou Veit, né? Beveit Sheli, na sua casa. Eifo Abba, Eifo é onde? Você está perguntando onde? Eifo Atagara, onde você mora? Anigara B, Brasil. Então eu moro no Brasil. Eifo Atagara, Anigara B, São Paulo, tá certo? Então Eifo é onde? É uma pergunta, onde você mora? Eifo Abba, onde está papai? Abba Babait, papai está em casa. Abba Beveit Sheli, papai está na casa dele. Então o que significa isso? Beit, a letra B hebraica significa casa e a letra R hebraica, Resh, significa cabeça. Então, quando você tem a palavra puro, significa família de cabeças, ok? Família de cabeças. O que significa família de cabeças? Família de cabeças aí entra a grande e curiosa relação do ensino bíblico com a agricultura. Ok, pessoal? Eu vou dar um segredo espiritual para vocês aqui agora, tá? Na época da Bíblia não tinha celular, então eles não usavam o celular como exemplo das coisas. Na época da Bíblia não tinha avião, então eles não usavam o avião como exemplo das coisas. Na época da Bíblia não tinha telefone, então eles não usavam telefone. Na época da Bíblia você tinha o quê? Agricultura e pecuária. Então a agricultura e pecuária são as referências e as metáforas, as comparações e os exemplos que os ensinos bíblicos trazem. O que eu quero te dizer com isso? Se você entender o funcionamento básico da agricultura e da pecuária, você vai entender praticamente todas as coisas que são ensinadas da Bíblia, ok? Se você entender o básico, vou repetir, vou dizer novamente. Se você entender o básico da agricultura e da pecuária, como é que se planta e se colhe, como é que se cria um gado, como é que se cria uma ovelha, como é que se colhem uvas, depois pisam as uvas, como é que se colhe o trigo, depois malha o trigo na eira. Se você entender o que é uma eira, o que é malhar o trigo, o que é o carro de bois, o que é a junta de bois, o que é o jugo, o que é o fardo, o que é a pecuária, é o cuidar do gado, o que é você cuidar de ovelhas, o que é você plantar e colher, a dependência da água, a dependência da chuva, a estrutura das plantas. Se você entender isso, você vai entender toda a mensagem da Bíblia. Sem entender isso, você fica ali com certas dificuldades de entender as mais importantes mensagens da Bíblia, porque as mais importantes mensagens da Bíblia estão
calcadas no entorno do povo daquela época. E o entorno do povo daquela época era uma vida difícil no deserto, num local onde tem pouca sombra, poucas árvores e pouca água. Num local onde você tem ali pastores de ovelhas, você tem criadores de gado e você tem pessoas que têm que ficar procurando água dentro de um sistema nômade, sempre procurando água, sempre cuidando da ovelha, tendo uma casa que é portátil. A tenda do Antigo Testamento é uma casa portátil, a tenda ela é montada e desmontada porque as famílias estão sempre migrando para lá e para cá, procurando pasto e procurando água para o seu rebanho. Se você entende essa dinâmica, você entende em essência as mais profundas mensagens que existem na Bíblia. Qual é o conceito então de pureza? Pureza em hebraico é a palavra bar, ok? B-A-R. B-A-R, a raiz é B e R, Beit e Resh. Beit significa casa, Resh significa cabeça, família de cabeças. O que é a família de cabeças? Família de cabeça sabe o que é? A parte de cima do feixe de trigo, ok? A parte de cima do feixe de trigo. Por quê? A parte de cima do feixe de trigo é onde ficam as sementes. A parte de cima do feixe de trigo é onde está o que realmente importa, ok? Você tem o feixe de trigo ele tem o quê? Um caule, e lá na ponta do feixe de trigo você tem o quê? As sementinhas, ok? Então, o trigo, que é uma ideia, um conceito, um objeto, né? Um elemento importantíssimo da cultura do Antigo Testamento. Se você não entende como é que é um trigo, você não entende essa metáfora aí da pureza, tá? Então o trigo ele é composto por, pelo menos aqui, de forma didática, a gente vai separar a ideia de trigo, de colher o trigo, em duas partes. O trigo tem o feixe e as sementes. Ele tem o feixe de trigo, ele tem o caule, e as sementes, ok? Entendendo a diferença do trigo, do caule para suas sementes, o caule embaixo, as sementes em cima, você vai entender essa metáfora que a Bíblia está usando para falar sobre o puro de coração. Então, o que significa isso? Qual é a relação entre o feixe de trigo e a ideia de pureza? Eu vou dizer para vocês. A parte de cima do feixe de trigo são os grãos, que servem o quê? Servem para alimentação. E o caule? O caule eles jogavam fora. O caule eles não jogavam fora. O caule eles usavam para fazer sabão, ok? Aí o pessoal fala assim, não, mas Daniel, o sabão não é feito com a gordura animal? Não era assim que era feito o sabão? Então, aí que tem um problema, né? Por quê? O sabão o sabão é feito com a gordura, né? Naquela época era feito com a gordura animal. Só que tinha um problema ali. Eles poderiam fazer o sabão a partir da gordura do porco. Aí eu pergunto para você, judeu cria porco? Os judeus tinham permissão de Deus para criar porco naquela época? Não. Daniel, podia pegar a gordura de outros animais, então. A gordura da carne dos outros animais era entregue para Deus, ok? A parte da gordura era a parte que era o sacrifício que era entregue para Deus, e também a parte da gordura era a parte considerada mais nobre da carne, tá? Então, eles não entregavam a gordura da carne para a fabricação de sabão. Por incrível que pareça, o sabão, ele era feito a partir do caule do feixe de trigo. Eles queimavam o caule do feixe de trigo, o caule ali do trigo, com essa queima se produzia o potássio, com esse potássio se fazia o sabão, ok? Hoje a gente sabe que o sabão caseiro é feito com o quê? Com soda cáustica e álcool, né? Você acrescenta um pouquinho ali óleo. Aí você vai mexendo até ficar uma mistura homogênea, deixa descansar 30 minutos, depois coloca 2 litros de água fervendo, você dissolve o conteúdo ali, despeja mais 20 litros de água na temperatura ambiente e assim você forma o sabão, tá certo? Então olha que interessante toda a simbologia do feixe de trigo. O feixe de trigo ele tem uma simbologia muito forte, por quê? O feixe de trigo ao mesmo tempo me traz os grãos do trigo, alimento, e me trazem o caule, sabão, purificação. Ok? Então a ideia do feixe de trigo na Bíblia é
essa estrutura, ao mesmo tempo, me alimenta e me purifica. Você conhece alguma coisa ou outra coisa na Bíblia que ao mesmo tempo é símbolo de alimento e é símbolo de purificação? Você conhece? O que Deus diz lá em Deuteronômio 8 e Jesus repete em Mateus 4? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é alimento, ok? A palavra que sai da boca de Deus é alimento, ok? A palavra que sai da boca de Deus é água que purifica. Só que essa palavra, ela não apenas ela alimenta, ela também purifica. Veja o que está escrito em João 15. João 15, Jesus, ele faz assim uma reflexão muito profunda. E é por isso que eu sou assim muito fã do Evangelho de João, porque é o Evangelho da divindade de Cristo, do argumento de que Cristo é o verdadeiro Senhor, ok? Então o Evangelho de João começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. Ou seja, a comparação com uma árvore, com uma videira, não está falando de trigo, mas está falando de fruto, está falando de palavra, está falando de água, está falando de purificação, ok? Então olha só, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim der fruto, ele corta, não der fruto, ele corta. Todo ramo que está em mim dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, se nós vemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a palavra é alimento. E aqui nós vemos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado, ou seja, ela também purifica. A palavra de Deus, assim como o trigo, ela alimenta, mas ela também purifica, ok, pessoal? Então, o que significa você ser um homem puro de coração? Significa que você é um homem que consome a palavra de Deus, ok? E quando você consome a palavra de Deus, você é ao mesmo tempo alimentado e purificado, ok, pessoal? E quem consome a palavra de Deus e é ao mesmo tempo alimentado e purificado tem acesso ao reino de Deus, tem acesso ao monte de Deus. Não só tem acesso a subir ao monte de Deus, mas pode permanecer no monte de Deus, ok? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. O que significa ser puro de coração? Significa você ter o alimento da palavra que ao mesmo tempo te traz nutrição espiritual e ao mesmo tempo te purifica de todo pecado, ok? Conclusão: quem não se alimenta da água da palavra não pode subir ao monte de Deus e não pode permanecer ali, porque não vai estar nem alimentado e nem purificado, ok, pessoal? Daí a importância de você conhecer, pesquisar, se debruçar sobre e dominar bem a palavra da verdade. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina: procura te apresentar ao Senhor como varão que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Ok, queridos? O cristão não pode se envergonhar, precisa se apresentar diante de Deus como alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade. Você não apenas leu a palavra, você comeu a palavra, como Isaías também, Ezequiel e teve um encontro com Deus, e Deus mostra para Ezequiel o que? Deus mostra para Ezequiel um rolo de um livro, e aí o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, coma o rolo desse livro. E Ezequiel fala: se eu como é que eu vou comer papel? Eu não posso comer papel. Papel é celulose. Eu não sou cavalo nem boi. Cavalo e boi têm uma enzima no seu processo de digestão chamada celulase. A celulase, ela consegue digerir a celulose. Mas eu sou Ezequiel, eu não sou cavalo e não sou um boi. Se eu comer o papel é celulose. Eu vou passar mal porque eu não tenho a enzima celulase para dissolver a celulose. Deus fala para ele: se eu estou mandando você faça, pega e coma. E aí o que Ezequiel fez? Ezequiel comeu aquele rolo daquele livro. E Ezequiel disse que quando ele comeu, ele sentiu um gosto como de mel. Ou seja, quando você consome a palavra de Deus,
É como se você estivesse comendo o rolo da palavra de Deus. E Ezequiel disse o que acontece nesse momento. Ezequiel falou: quando eu comi esse rolo da palavra, ela tinha na minha boca gosto de mel. E eu quero dizer para vocês que o mel é considerado um alimento perfeito. O mel é considerado um alimento completo, ok? A palavra de Deus, ela tem no nosso organismo a mesma função que o mel tem para nós, ok? Porque o mel tem potássio, tem fósforo, tem ferro, tem magnésio, tem cálcio, tem carboidrato, tem caloria. Ou seja, o mel, ele tem todas as funções para nos abastecer. O mel tem essa importância enorme, ok? Por quê? O mel ali, ele tem uma fonte enorme de energia. Ele possui ali ácidos orgânicos, sendo que o ácido glucônico, por exemplo, o glucônico, ele contribui para a formação do chamado peróxido de hidrogênio, que é um poderoso antibactericida, ou seja, quando a palavra tem gosto de mel, é porque ela funciona como o mel. O que o mel faz? Te traz energia. Você que está sem energia aí hoje, receba a palavra de Deus, receba energia, poder da parte de Deus em nome de Jesus. Você que está aí com a sua vida contaminada com coisas negativas, receba também essa substância do ácido glucônico da palavra de Deus para trazer a destruição de toda bactéria espiritual aí que tem comprometido a sua vida espiritual. Tem o ferro e o cobre que produzem também uma ação antimicrobiana, de ser micróbios espirituais sejam destruídos hoje na sua vida através do poder da palavra. O ácido glucônico também tem um enorme poder antioxidante, ou seja, não vai fazer você ficar velho espiritual, um velho espiritual que parou no tempo, que está todo comprometido, está todo ali limitado. Não, seja renovado hoje pelo poder da palavra de Deus, ok? Seja purificado, seja alimentado. Além disso também tem ácido ali fenólico, os flavonoides, que são enzimas que também trazem ali grande repercussão, grande benefício para a sua vida. Tem aí, você tem uma proteção contra os agentes oxidantes, que estão ali nos alimentos. Você previne o envelhecimento e doenças cardiovasculares, previne o Alzheimer, previne você estar com a sua mente comprometida, previne você perder a sua memória. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A palavra de Deus, assim como o mel, te ajuda em todas essas áreas, ok? E além disso, o mel, ele tem também muitas vitaminas, tá? Muitas vitaminas espirituais. A palavra de Deus é como mel. E a palavra de Deus, ela tem o quê? As vitaminas espirituais. As vitaminas, elas têm nomes muito bonitos, né? Tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, ácido pantotênico, cianocobalamina. Ou seja, o mel, ele tem todas essas substâncias. Ele é cheio ali também de água. Mel tem água, 18% do mel é água. Água de quê? A água da palavra. Ele tem 2% ali de minerais, vitaminas, pólen e proteína. Então, o mel, ele tem não só ele tem ali a vitamina B6, tem a tiamina, a niacina, a riboflavina, ácido pantotênico, tem todos esses aminoácidos, ok? As vitaminas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, eles têm esses nomes bonitos, tá? A vitamina A se chama axerofitol ou retinol, ok? É o nome da vitamina A, axerofitol. Então você tem a vitamina A, axerofitol, você tem a vitamina B, todas as vitaminas B, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, ácido pantotênico, cianocobalamina, tudo você tem isso no mel, a vitamina B. E você tem também a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ok, pessoal? E a Paula Vieira tá gostando do conhecimento. Olha que legal agora, Paula. A vitamina A, que está na palavra de Deus, sabe o que a vitamina A faz? Pelo nome você entende. O nome da vitamina A é axerofitol ou retinol. Retinol vem de retina, ou seja, ol dá origem a álcool. Por isso que as grandes empresas que comercializam álcool têm esse negócio de ol, né? Skincare ol, Skol. O que significa isso? Álcool, ok? Ol na química representa o álcool. Então, retinol significa o álcool que está relacionado à retina. Tá? Então o nome da vitamina A é
retinol, ou seja, um ácido que atua na retina. O outro nome da vitamina A vai te ajudar a entender o que é isso. A vitamina A, o outro nome dela tem retinol e axerofitol. O que é axerofitol? A é de negação. E se você tira o A, você tem xerofitol. O que é xerofitol? Xerofitol é o álcool, é o ol, que evita a xeroftalmia. O que é xeroftalmia? Xeros, em grego, é seco, aridez, secura, sem água. A Sirlene está perguntando, você tem algum curso de teologia disponível para nós? No segundo semestre, ok, Sirlene? No segundo semestre a gente vai ter o grande treinamento do cristão do século 21. Ok? O grande treinamento do cristão do século 21. Vai ser uma formação espiritual, filosófica, teológica, diplomática e prática na espiritualidade. Ok? Então, olha só. A vitamina A, ela é um álcool que atua na retina, evitando a xeroftalmia, que é a secura dos olhos. Sabe o que a vitamina A faz? Faz você enxergar melhor. E a palavra de Deus, enquanto vitamina espiritual, ela faz você enxergar melhor. Você não olha para o próximo como um inimigo, você olha para o próximo como irmão. Você não olha para o seu inimigo como alguém que você precisa destruir, você olha para o seu inimigo como alguém que você precisa salvar. Você não olha o mundo como o homem natural, como o ser humano natural olha. Você olha o mundo como o ser espiritual olha, ou seja, vendo as coisas espirituais, se protegendo das coisas espirituais. Ok, pessoal? Então a vitamina A que está na palavra de Deus, ela traz o quê? Visão espiritual. O seu olho não fica seco, o seu olho está lubrificado. Lubrificado é o quê? Ele está com água. A água é a palavra. Você enxerga por meio da palavra. Você enxerga através da palavra. A palavra é a lente por meio da qual você enxerga as coisas. Ok, galera? É assim que funciona. Isso é a vitamina A. A vitamina B é uma série de vitaminas, mas o mel tem a vitamina C. A vitamina C tem um nome também. A vitamina C não é um álcool, a vitamina C é um ácido, ok? Vitamina C se chama ácido ascórbico, ok? A vitamina A é axerofitol, evita a xeroftalmia, que é a secura dos olhos. A vitamina C é o ácido ascórbico. O que é ascórbico? Ascórbico. O ácido ascórbico é o ácido que combate o escorbuto. O que é o escorbuto? O escorbuto é a falta de vitamina C que vem da falta do consumo de frutas cítricas, principalmente. O ácido ascórbico é o ácido que combate o escorbuto, por isso que é ascórbico, ou seja, contra o escorbuto. O que é escorbuto? Que é aquela doença do marinheiro. Os marinheiros, eles levavam só trigo, pão na viagem, carne. Não levava fruta cítrica. Eles tinham escorbuto. O que é o escorbuto? A gengiva começa a ficar toda estragada e ela começa a sangrar. A gengiva começa a ficar sangrando. Ou seja, o ácido ascórbico ele traz uma saúde bucal. O que é a saúde bucal? Uma fonte doce não pode produzir água amarga. Da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. A mesma fonte tem que sair água doce. Ou seja, quando você abre os seus lábios, sai só reclamação e coisa negativa ou flui a palavra de Deus? Quando você abre os seus lábios, a sua boca está toda sangrando ali, toda podre com escorbuto, ou você tem a vitamina C da palavra de Deus, do mel que é a palavra de Deus, e esse mel faz com que da sua boca saiam palavras de vida eterna? É aí que está a pergunta. Quem tem a boca cheia de escorbuto e está aí todo comprometido com a sua fala, só fala coisa negativa, não vai poder subir ao monte de Deus, muito menos permanecer no monte de Deus, ok? Então, além disso, Ângela, obrigado, né? O escorbuto faz a pessoa também perder os dentes. Quem perde os dentes não consegue mastigar adequadamente, ou seja, não consegue consumir a palavra. Então, existem muitas pessoas com escorbuto espiritual. Por falta da vitamina C da palavra de Deus, estão com a boca só saindo coisa podre e estão sem dentes e assim não conseguem mastigar e consumir a palavra. Mas eu repreendo esse escorbuto espiritual em nome de Jesus. Eu declaro restauração da sua boca, restauração da sua língua, restauração dos seus lábios, que a sua boca agora, em vez de sair fofoca, reclamação, inveja, porfia, dissensão, disputa e ciúme, que da sua boca saia, em nome de Jesus, os rios que jorrem para a vida eterna, ok? Isso é você ser puro. Além disso, a palavra pureza vem da palavra hebraica bahar.
Bahar significa testar, escolher, selecionar. Aquele que é puro é testado por Deus. Quando é testado e aprovado, é escolhido. Quando é testado e aprovado e escolhido, é selecionado. E eu digo para você, não foi você que escolheu ir para a igreja e servir Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Ok, pessoal? Jesus fala em João 15, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Deus te escolheu, sabe por quê? Porque Ele te deu a palavra primeiro, a palavra te purificou, a palavra te gerou fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você se expôs à palavra, a palavra te alimentou, a palavra te purificou. Quando te purificou, Deus viu você, Deus te testou, Deus te escolheu, Ele te selecionou e Ele te levantou para desfazer as obras do diabo como um verdadeiro filho e como uma verdadeira filha de Deus, porque agora o seu coração é puro. O que é coração em hebraico? Coração em hebraico é levav. Levav vem da palavra lev. Lev é a letra hebraica para o cajado, que é a letra Lamed. O desenho original de Lamed significa um cajado. Lamed significa laço, ou seja, aquilo que traz para perto, mas também o cajado. E a letra B, que é casa, ok? Lev, em hebraico, que é coração, é o que? Lamed, laço, autoridade, cajado e casa. O que significa coração em hebraico? Coração em hebraico significa a autoridade da casa, a autoridade sobre a consciência, a autoridade sobre o pensamento, a autoridade interior, aquilo que governa a minha vida. É por isso que a Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, ok, queridos? A Bíblia diz que o coração é o centro do poder, do controle da sua vida. Se o seu coração está cheio de pecado, a sua vida vai ser conduzida pelo pecado. Se a sua vida está cheia da palavra, o que conduz a tua vida é a palavra, ok? É por isso que o coração é o centro de controle do corpo humano. E não é por acaso. Você fala assim, mas a Bíblia errou, porque quem controla o corpo não é o coração, é o cérebro. Muitos anos depois, os cientistas descobririam que as células do coração são muito semelhantes às células do cérebro. As células cardíacas são muito semelhantes às células cerebrais. Você acredita nisso? É por isso que hoje eles entendem. Às vezes a pessoa vê um transplante de coração e quando você tira o coração de uma pessoa e bota na outra pessoa, aquela pessoa que recebe o coração, ela começa a desenvolver traços de personalidade parecidos com a pessoa do coração original. O coração também traz traços de personalidade. As fibras do coração, as células cardíacas têm grande semelhança com as células cerebrais. Existem coisas que são guardadas em termos de informação no coração também. Como é que a Bíblia poderia saber disso? Não poderia o homem saber disso, mas Deus já sabia, porque foi Ele que criou o homem e também o coração, e também as células cardíacas e também as células cerebrais. Então eu digo para você, se você é puro de coração, sabe o que significa? Você se alimenta da palavra e a palavra te purifica, a palavra é guardada no seu coração, o seu coração se torna um templo do Senhor e Deus começa a governar a sua vida a partir do seu coração e você não é mais alguém governado pela tua carne, pelos teus desejos carnais e a tua alma, que a tua personalidade não funciona para satisfazer os desejos da carne. Muito pelo contrário, quando você passa pelo novo nascimento da água e pelo novo nascimento do Espírito, você agora é conduzido pelo vento do Espírito. O Espírito de Deus confirma com o teu espírito que você é filho de Deus e o Espírito de Deus começa a te conduzir no caminho que você deve andar. É por isso que a palavra hebraica para espírito, que é ruach, ela tem a ver com a palavra hebraica para caminho, que é derer, ok? Que é rehov. Rehov é a rua, é o caminho, e Ruach é o espírito. Então, o espírito é aquilo que conduz o cristão no caminho. Quando você é governado pelo espírito, o Espírito de Deus se comunica com o teu espírito, às vezes até em línguas estranhas, às vezes até em palavras ali que são ininteligíveis para o homem. Você se comunica com Deus, Deus te conduz no caminho e você segue no caminho que você deve andar. Não no caminho em busca da satisfação dos desejos carnais, mas no caminho em busca de cumprir com a missão de Deus na terra. Qual é a missão do Filho de Deus? Qual é a missão da Filha de Deus? Qual é a missão do servo e da serva de Deus na terra? Desfazer
as obras do diabo. Como é que você desfaz as obras do diabo? Se purificando e sendo um instrumento de purificação para o mundo. Se purificando através do consumo da palavra de Deus, através da purificação da palavra de Deus, da nutrição da palavra de Deus, da hidratação da palavra de Deus, você se torna alguém espiritualmente saudável, hidratado, nutrido, lubrificado, todo preparado para anunciar a palavra de Deus, e você se transforma num instrumento de transformação total para quem está ao seu redor. Você se transforma num instrumento de transformação para a sua família, para o seu vizinho, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para o seu continente, para o seu planeta. Você pode transformar o mundo agindo assim, e não só você transforma o mundo, você sobe ao monte do Senhor e ali permanece quando você se transforma em alguém que é limpo de mãos e puro de coração. Receba essa limpeza para suas mãos, receba essa pureza para o seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Ellen, obrigado a todos vocês. Nesse momento, eu quero dizer para você que você receber isso tudo, você precisa confessar a Jesus como teu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz, Jesus falando, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Por isso, nesse momento, se você nunca fez isso, você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar para você repetir essa oração comigo nesse momento, amém? Repete essa oração comigo. Eu, neste domingo, declaro que me arrependo dos meus pecados e declaro que quero, Senhor, te receber como meu único e exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você confessou o nome de Deus nome de Cristo diante dos homens, agora o Pai, ele vai ver Jesus confessando o teu nome diante dele, porque Jesus falou, se você confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante do Pai. Então agora o teu nome está escrito no livro da vida. Receba cura, receba renovo, receba salvação, receba um olho completamente capacitado de enxergar o mundo espiritual, receba uma boca saudável que não só consegue mastigar e consumir o mel da palavra de Deus, mas uma boca também que consegue consumir a palavra e colocar para fora o quê? Rios que jorram para a vida eterna, palavras de água doce, não de água amarga. Receba essa transformação espiritual nesse domingo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Assim eu peço ao Pai em nome de Jesus. Tenham um ótimo feriado, fiquem com Deus, um domingo abençoado, domingo de momentos preciosos em família, entre os amigos, um momento de saúde, e eu profetizo sobre a sua vida essa restauração por meio da palavra de Deus, ok? E a única coisa que eu peço para a galera aí é me ajudar a compartilhar o canal, compartilhar a palavra. Deixa eu só colocar aqui para a galera a imagem aqui da nossa live de hoje. Vou tirar rapidinho aqui os comentários, tá? Para quem está no Instagram, pessoal, o convite é, nos ajudem a compartilhar. Como é que você pode nos ajudar a compartilhar? Dá um print aí nessa imagem e dando esse print, você compartilha nos seus stories. Compartilhando nos seus stories, você, por gentileza, me marque lá e bote algum comentário. Pô, gostei muito, ó. Todo dia às 8h15 tem lá estudos especiais lá no perfil Daniel.Lopes e tal. Então esse é o convite, tá? Você que está no Instagram, se você ficou feliz, se você quer, em forma de gratidão, se você quer me ajudar aqui, a única coisa que eu peço é isso. Dá um print aí, compartilha nos seus stories e me marca, beleza? Coloca um comentário. Para quem tá no YouTube, galera do YouTube, qual é o convite que eu faço para vocês aqui, o pedido? Me sigam no Instagram, ok? Eu preciso que todo mundo que está no YouTube também esteja no meu Instagram. Eu preciso ter o máximo de locais de encontro com vocês. Eu preciso ter o máximo de plataformas com todos vocês, ok? Nesse ano, a gente tem que ter o máximo de gente em todas as plataformas. Então, eu convido para você que está me assistindo nesse momento que está me assistindo aqui no YouTube, me siga no Instagram. Quem está no Instagram, compartilha aí essa imagem, dá um print, ok, galera? Então, forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, chame os seus amigos, amanhã 8h15, se Deus assim permitir, a gente está de volta novamente. Daqui a pouco eu vou soltar um monte de conteúdo muito legal aí, relacionado ao que está acontecendo no mundo, os vínculos com o mundo espiritual, então se prepare. Soltei um vídeo hoje no meu canal no YouTube, Daniel Lopes, ali às 6 da manhã,
muito importante para você entender o que está acontecendo, muito importante para você entender que Moscou pode ter entrado numa grande arapuca, uma grande furada, escorregado numa grande casca de banana. Então assistam lá o vídeo que eu coloquei lá, ok? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, um excelente domingo, um ótimo abraço aí para vocês. Obrigado pela audiência e nos ajude a divulgar, tá bom? Abração, galera, fique com Deus, valeu!